O vídeo de hoje ele é sobre 17 suculentas que não gostam de água, e durante o vídeo eu vou mostrar algumas que gostam um pouco mais, um pouco menos, e lembrar a você que quando a gente coloca aí o título ou o tema do vídeo suculentas que não gostam de água, é justamente para poder deixar para você uma ideia daquelas que gostam um pouco mais e um pouco menos, beleza? Porque sabendo nós que as suculentas são seres vivos, eu acredito que não existe aí um ser vivo que não precise de água, né? Ela gosta de água, ela só não precisa de excesso. Como é o caso dessa primeira aqui, ó, que é a Milky Way, que quem tem ela no cultivo sabe que se molhar ela demais, ela começa a despetalar e cai todas as folhas. E como você pode ver aqui, ó, as nossas estão brotando, desenvolvendo, crescendo e liberando haste floral aqui, ó, para todo lado. Já tem um bom tempo. Quem acompanha o canal tem visto ela por aqui, ó, e cada dia que passa ela está com mais haste floral. Então a Milky Way, ela é uma das que não gosta de muita água. A gente, quando faz a rega dela, rega abundante e é uma vez por semana. A Black Prince é a segunda suculenta que não gosta de muita água, de excesso de água. Então a gente rega ela também uma vez por semana, faz aquela rega abundante uma vez por semana. Passou ali 4 ou 5 dias, a gente dá uma leve molhadinha nela, aquela molhadinha só para refrescar mesmo. Mas no final do vídeo eu vou mostrar para você bem detalhado como que a gente faz isso. E como você pode ver por aqui, ó, da planta mãe nós já tiramos mudinha, colocamos ao lado para crescer. Ela continua dando aqui uma haste floral que, ao mesmo tempo que ela é uma haste floral, debaixo da floração a gente consegue ver claramente que tem uma muda. Então assim que essa floração desenvolver e a gente apreciar um pouquinho, eu vou retirar essa haste floral e debaixo dela já tem uma mudinha prontinha também, como você pode ver. E é assim que nós vamos fazendo as nossas mudas aqui, para poder ter cuias cheias, como nós gostamos, né? Quando eu falo nós, é todos nós, cultivadores e cultivadoras. A terceira suculenta que por aqui também não gosta de muita água é essa daqui, ó, que é a orelha de Shurek. A gente faz a rega dela também abundantemente uma vez por semana, nos períodos mais quentes, né? E aí quando passa ali 4, 5 dias, a gente vai lá e observa. Se o substrato estiver totalmente seco, aí a gente faz aquela rega ali, só mesmo para dar uma refrescada, para completar ali aquela semana. E como você pode ver, ó, fazendo desse jeito, já está aqui virando uma arvoreta com caule bem grandinho, bem bonitona, as folhinhas bem coloridinhas, como a gente gosta também. E está indo muito bem também. Seguindo então para a quarta suculenta, que também não gosta de muita água, né, de excesso de água. É essa daqui que é a Gila. Quem tem ela no cultivo sabe que se molhar demais, ela enche de fungo pinta preta, né, o olho de pombo. E como você pode ver, ó, as nossas aqui estão bem lindonas e bem desenvolvidas. E quem tem ela sabe que ela é um pouco difícil de cultivar, mas aqui a gente tem várias delas, como você pode ver. Além dessas aqui, tem outras também no cultivo. E justamente porque a gente não excede aí essa questão da rega. A quinta suculenta que por aqui também não gosta de muito excesso de regas, essa daqui, ó, que é a orelha de elefante. Quem tem ela também no cultivo sabe que se exagerar na questão da água, ela apodrece o caule. E é uma planta também que dá muita cochonilha carapaça no caule dela. Então é muito importante observar essa questão aí, porque aqui as nossas se mantêm bonitas porque a gente está sempre limpando o caule dela dos excessos de cochonilha carapaça, né? Então tem, além da questão dela não gostar de água, de muita água, é importante observar isso também. Uma vez por semana é o suficiente a rega para ela. A sexta suculenta que não gosta de água, de encharcamento também, é a Dionísio. E quando a gente fala que não gosta de água, é realmente o encharcamento, né? Porque quando a gente molha uma vez por semana, por exemplo, na hora que a gente vai molhar, a gente percebe que a planta está tão bem recebendo aquela água que, se a gente pudesse escutar as plantas, a gente escutaria elas agradecendo ali pelaquela rega. Porque a gente percebe que elas ficam muito bem no momento da rega, porém regando uma vez por semana nos períodos mais frescos do ano ou a cada 4, 5 dias em períodos mais quentes. A sétima suculenta que também não gosta de água, de muito encharcamento, é essa daqui, que é a Capitella Campfire, que principalmente na época de chuva dá muito fungo. Então todas as plantas que dão muito fungos na época de chuva,
automaticamente elas ensinam para nós que nos períodos que não tem chuva, não tem necessidade também de muita rega, de rega excessiva. Um detalhe que eu quero mostrar para você nesse vaso aqui, ó, nesse arranjo, que tem aqui a Capitella Campfire, que não gosta de água, mas atrás aqui do vaso, na parte de trás dele, tem o Senécio azul, que é esse aqui de trás aqui, ó, que ele gosta de um pouquinho mais de rega. Então, o que que eu faço? Quando eu vou regar as que gostam mais de um pouquinho mais de água, aí eu venho aqui e dou uma molhadinha só próximo dele mesmo no vaso, e não molho as outras. Seguindo então para a oitava suculenta que não gosta de muita rega, de muita água também, essa daqui, ó, que é a híbrida de Mona Lisa. E eu posso garantir para você que ela não gosta de excesso, porque nos períodos de chuva, ela também é uma das que mais dá fungo, pinta preta, olho de pombo aqui no cultivo. Então, por ela ser uma gibiflora também, então a gente não excede muito a questão da rega. Aqui realmente eu rego ela uma vez por semana, e ela vai muito bem no cultivo. Mas eu vou dar um zoom aqui para você ver que, observando, você consegue ver algumas manchinhas nela de recuperação ainda dos fungos que prejudicaram elas lá no verão passado. Então a gente já está chegando na primavera e ainda tem aqui, ó, alguns vestígios do que ela sofreu no verão, que é o período da chuva. Então significa que ela não gosta de muita água. A nona suculenta é a Basfu, que não gosta também de muito excesso de água, e a gente sabe disso pela questão também de que no período de verão, que tem mais chuva, mais umidade do ar, normalmente elas vão caindo todas as folhinhas, e aí eu faço o possível para manter pelo menos a copinha dela, porque mantendo a copinha a gente consegue recuperar e ela fica bonitona como ela está agora no momento. Seguindo então para a suculenta de número 10, que também não gosta de excesso de água, que é essa daqui, ó, que é a Lola. A Lola, quem acompanha o canal sabe que nós começamos com uma e através de uma a gente foi conseguindo outras, né? Tanto fazendo podas e elas brotando ali no caule, quanto fazendo mudinha por folha. Hoje nós temos algumas aqui, ó, e todas elas estão indo muito bem, justamente porque a gente respeita esse limite aí do excesso de rega, né? Então regando aí uma vez por semana nos períodos mais frescos e também a cada 4 ou 5 dias nos períodos mais quentes do ano, primavera, verão, por exemplo. E já vamos então para a suculenta de número 11 do vídeo de hoje, que também não gosta de excesso de água, que é essa daqui, ó, que é a Madiba, né? Quem tem a Madiba no cultivo sabe também que elas não gostam de muito encharcamento no solo. Essas aqui, como você pode ver, estão com um tamanho médio, mas elas já estiveram bem maiores, e foi justamente no período de verão passado que elas perderam muitas folhas por não gostar de chuva e por não gostar de umidade. E aí a gente manteve a copinha dela viva e foi recuperando elas durante o passar do ano, né? E a suculenta de número 12, que não gosta também de excesso de água, de encharcamento de solo, é essa gigantona aqui, ó, que o nome dela é Gigantea original, justamente porque ela é realmente uma gigante. É a maior suculenta que nós temos aqui no cultivo no momento. Para você ter uma ideia, ó, uma folha dela cobre a minha mão toda. E aí, pelo fato dela ser gigantesca, ter o caule grosso, ter as folhas grossas, isso faz com que ela armazena muita água nas folhas e no caule e não necessita de muita rega. Então, uma vez por semana, ela vai muito bem no cultivo também. Mamilárias e cactos, nós sabemos que toda mamilária, todo cacto é uma suculenta também, né? Então, os cactos e suculentas também não precisam de excesso de água. A gente rega aqui uma vez por semana, de uma forma com que a gente vem aqui e faz uma rega abundante, a ponto da água escorrer pelo fundo do vaso, e aí mantém ela ali sem regar com abundância durante uma semana. E aí, como eu falei para você lá no início do vídeo, à medida que vai esquentando a temperatura, que a gente vê que está um sol muito escaldante, aí a gente faz uma reguinha só mesmo para dar uma refrescada a cada 4 dias. Então fez uma rega abundante agora, daqui 4 ou 5 dias, se tiver o sol muito escaldante, a gente faz aquela reguinha ali só para dar uma leve refrescada em todas elas, nos períodos mais quentes. E você pode observar pelo resultado, ó, cactos que brotam o tempo todo, dão mudinhas o tempo todo. Às vezes a gente tira algumas mudinhas, encosta próximo da planta mãe, às vezes a gente retira a mudinha também
e já leva para um outro vaso, né? Para compor ali um outro vaso, um outro arranjo. E assim os cactos também e as mamilárias vão desenvolvendo muito bem. Ficando então aí como a suculenta de número 13, que não gosta de água, né? De excesso de água. Seguindo para a de número 14, então, é essa daqui, ó, que é a palmeirinha de Madagascar, que também é bem semelhante a um cacto, porém tem folhas, né? Então a gente rega ela abundantemente uma vez por semana, faz a rega ali bem excessiva mesmo, molhando bem mesmo o substrato. E aí nos períodos quentes do ano, como já está acontecendo agora, passou ali 4 dias, se tiver sol escaldante todos os dias, a gente vem dar uma leve molhadinha nela aqui por cima, né? Só dando aquele banhozinho, aquele jatozinho d'água para refrescar. A pele, vou deixar ela como de número 15, que quem tem ela no cultivo sabe realmente que ela não gosta, não suporta encharcamento. E uma das formas de manter ela viva no cultivo é plantando ela em vasos mais rasos, né? Vasos que ficam menos quantidade de substrato para não manter encharcado por muito tempo. A suculenta de número 16, que eu vou deixar aqui, também não gosta de muita água e encharcamento, são as que têm carúnculas, né? No caso aí, o gênero carúnculas, porque além delas terem as folhas mais grossas, além das folhas grossas, elas ainda têm as carúnculas também, que guardam também água, né? Então elas conseguem manter aí bem durante uns 5, 6 dias, 7 dias, numa boa, sem uma nova rega. Então a cada 6, 7 dias pode regar numa boa. Por aqui nós procuramos plantar no mesmo vaso as carunculatas com outras suculentas também que tem as folhas bem gordinhas, porque aí elas vão suportar bem passar aquele período sem rega igualmente, né? E é importante saber disso porque uma das coisas que mais matam as suculentas ainda é o excesso de água, o excesso de rega. Seguindo então para a suculenta de número 17, que não gosta de muita água, encharcamento, eu deixei aqui hoje o gênero gibiflora. No geral, todas as suculentas gibifloras que ficam grandonas, elas não precisam de muita rega, porque além delas terem o caule mais grosso, elas têm as folhas grandes e folhas mais grossas também, né? Então elas não necessitam realmente desse excesso de água, pelo fato de guardar muita água nelas mesmo, tanto nas folhas quanto no caule. E aí algumas pessoas me perguntam assim: ô Marcos, não seria melhor você falar então que todas as suculentas não gostam de água e pode regar 2 vezes por semana ou 1 vez por semana? E na verdade não, porque o que acontece? Tem algumas suculentas que nós sabemos que elas são realmente suculentas porque elas suportam ser cultivadas tomando muitas horas de sol, como é o caso do abacaxi roxo. Porém, por aqui ele gosta de um pouco mais de água, então a gente rega ele a cada 2, 3 dias e olha para você ver, ó, tá lindão aqui no cultivo. Então faz a diferença saber a quantidade que a planta gosta de água. Essa teia de aranha aqui também, ó, embora pareça uma folhagem, é também cultivada no meio das suculentas, tomando sol para mais de 3, 4 horas de sol direto. Mas a gente rega um pouquinho mais, porque a gente percebe que quando rega ela um pouquinho mais, ela fica bem mais bonita. Então assim, não são todas as suculentas que a gente tem que cultivar do mesmo jeito, só regando 1 vez por semana. Algumas precisam de um pouco mais de rega, como essa daqui, para poder realmente desenvolver e ficar bem mais bonita, como você está vendo aí nas imagens. Outra suculenta, por exemplo, que embora seja gigante, gibiflora, que gosta de um pouquinho mais de rega, essa daqui, ó, que é a Afterglow. Quem tem ela no cultivo sabe que as folhinhas de baixo dela, à medida que vai perdendo água, vai ficando igual um papel, igual uma folha de papel. Então essas assim, é bem importante que a gente regue 2 vezes por semana em períodos mais quentes, assim como é o caso dessa daqui, ó, dessa bonitona aqui, branquelona, que é a Cante, que também acontece a mesma coisa. As folhas de baixo dela, à medida que vão desidratando, elas vão ficando igual uma folha de papel. Então essas também ensinam pra gente que elas podem ser regadas um pouquinho mais. Então a gente rega aí 2 vezes por semana. E assim elas vão desenvolvendo, né, crescendo e ficando aí cada dia mais lindona aqui no cultivo. Tem plantas que suportam um pouquinho mais de rega, que é o caso das folhagens, né? Para quem gosta mesmo de regar planta, a gente sempre indica as folhagens, porque elas gostam de ser regadas a cada 2 dias, por exemplo.
E aí, como eu falei para você, vou começar a fazer uma reguinha aqui só para deixar um exemplo para você. As que a gente sabe que gosta de mais água, a gente rega ela abundantemente 2 vezes por semana em períodos mais quentes, né? Então a gente vai lá e joga bastante água até sair água pelo fundo do vaso mesmo, encharca o vaso naquele momento. E aí elas conseguem se manter bem bonitas. Uma dica também é quando você for regar, se você perceber cochonilha na copa, dá um bom jato ali, ó, no olho da cochonilha, tira ela dali e depois você consegue retirar ela do vaso com mais calma ali, jogar um inseticida para poder terminar de exterminar ela. Estou deixando essa diquinha extra para você, esse detalhe aí, porque a rega em si ela é muito importante. Não adianta a gente falar que a suculenta não gosta de água, porque ela gosta sim, porém a gente não pode exagerar e aguar todos os dias, regar todos os dias, né? Então tem essa diferença aí na questão. A única planta que a gente sabe que não gosta de água é planta artificial, que não precisa. Eu costumo muito comparar o cultivo das suculentas e cactos como o uso do sal na culinária, né? E aí eu queria aproveitar e deixar para você até um versículo que tem exatamente na Bíblia que fala do sal, que é esse aqui, ó. Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora. Está em Mateus capítulo 5. E essa palavra do sal, então, ela diz para a gente tentar ser o máximo possível um tempero agradável na vida das pessoas, não perder o sabor de viver, né? Viver com alegria, evitar os excessos, né? Porque sal demais ninguém suporta. Então, para que eu usei essa questão aí do sal? Porque o cultivo da suculenta, a gente entende que tudo que você coloca demais acaba estragando o cultivo, né? Então, tudo tem que ser bem moderado, tanto a questão da água quanto a questão dos adubos, fertilizantes. Por aqui a gente deixa muita dica, mas não significa que tem que usar tudo ao mesmo tempo. Normalmente eu falo um pouquinho a cada mês. A rega é a mesma coisa. Você sabendo quais as que você pode regar mais, é bem importante, porque essas vão desenvolver melhor, porque elas precisam de um pouquinho mais de água. Já as que não precisam de tanta água, com certeza também elas vão desenvolver mais, porque você já sabe que elas não precisam de tanta água. E em comparação ao sal, é porque o sal, quando você coloca demais na comida, acabou. A comida fica insuportável, não tem como tirar, mas se você colocar pouquinho, percebeu que não ficou tão bem temperado, você pode acrescentar. A mesma coisa é o cultivo das suculentas. Vamos comparar em relação à água. As que você sabe que gosta de bastante, ó, vem cá, rega ela bastante, lava ela bem lavadinha por cima, joga a água lá no substrato, encharca o substrato naquele momento, e aí você deixa ela ali uns 4 a 5 dias. Percebeu que ela já está precisando de mais? Aí você vem simplesmente e dá uma duchazinha em cima dela ali, uma molhadinha artificial, e tá tudo resolvido. A molhadinha artificial, para você entender melhor, é o seguinte: você regou bem regadinho todas as plantas, passou 4 dias e você viu que naqueles 4 dias foi um calor insuportável. Até você mesma ou você mesmo ficou incomodado. Nossa, calor demais. E aí o que acontece? Por exemplo, você lavou uma roupa, colocou ela no varal. Ela secou no mesmo dia, você sabe que está muito quente, está muito seco. A mesma coisa é a planta. Se você regou, passou 4 dias ali, 4 dias insuportável de calor, aí você pode ir lá, depois de 4 dias, passa ali um jato d'água por cima de todas elas, não precisa encharcar naquele momento o substrato, só dá mesmo uma refrescada nelas, vamos assim dizer. Por aqui a gente faz isso e tem dado muito certo, né? Graças a Deus. Se ficou dúvidas, deixa nos comentários, né? Vai ser um maior prazer para a gente responder e tirar sua dúvida. E também aproveita e deixa aí de onde você assiste, que é bem importante para a gente saber até onde chega aí os nossos conteúdos e as nossas informações, beleza? Hoje eu quero deixar um abraço especial aí para nossa amiga inscrita aqui no canal, que é a Maria Raimunda. Ela deixou o comentário dela e pediu para mandar um abraço para ela, que ela é da cidade de Tailândia, no Pará, e que assiste todos os nossos vídeos. Então, um grande abraço para você, Maria Raimunda, e para toda Tailândia, no Pará. E se você gostou desse vídeo e não for inscrito ou inscrita por aqui ainda, eu te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhar,
Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando, pega todo vídeo novo que eu postar por aqui e manda para você, tá bom? E para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre aqui até o final de cada vídeo, sempre, agradeço a você pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.